Amém, irmãos. Graças a Deus. Estamos muito alegres, né, de estar aqui com os irmãos da igreja em Umuarama. É um desejo antigo nosso, né, de podermos vir, ver a obra, visitar os irmãos, ver o rosto dos irmãos. Obrigado. Nós há muito tempo planejávamos, né, e graças a Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Amém. Ver a obra, ver os irmãos. Na comunhão dos santos, diz, né, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. E é verdade, irmãos, como nós somos vivificados na igreja, como nós somos fortalecidos na igreja, como nós somos abençoados na vida de comunhão. Amém. O Senhor se dispensa da sua palavra através da igreja, dos irmãos. Amém, verdade. Isso, Paulo chama isso lá na carta aos Efésios de um mistério. O mundo não consegue compreender isso. Né? Diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Nós amamos uns aos outros, né? Na igreja, ali na oração, né, de Jesus, em João 17, ele diz que o mundo pode ver, né, pode ver o Pai na comunhão dos santos. Quando nós somos um, na unidade da igreja. Então isso é realmente um mistério, né? Como que o amor pode revelar a Cristo, pode revelar o Pai, porque Deus é amor, né? Graças a Deus por isso. Amém. Então estamos muito alegres, eu e minha esposa, né, a Gabi, nós viemos, trouxemos o irmão, nós tivemos a honra de trazer os irmãos aqui também na volta do retiro, e para nós foi uma honra, né? Nós viemos conversando na viagem, tendo comunhão ali, e eu vi assim que os irmãos aqui em Umuarama eu acho que estão muito parecidos com lá em Friburgo, assim. A obra, a gente conversando com o Maia ali, como que o Senhor tem trabalhado, né, na vida dos irmãos, até a quantidade de irmãos eu acho que é quase exatamente a mesma. Então é muito parecido, né? Graças a Deus por isso, assim. Amém. Creio que essa comunhão das igrejas só gera frutos para o Senhor, só gera alegria no coração de Deus. Amém. Isso que o irmão trouxe aqui, abrindo, né, essa obra do Espírito Santo nas nossas vidas, né, o que o Senhor tem feito hoje, isso é muito importante nós sabermos, né, porque Deus está preparando um povo para estar diante dele naquele dia. Deus está preparando uma igreja, né, para estar diante do Senhor naquele dia. E nós precisamos entender isso, o que o Senhor requer de nós no dia de hoje, né. Eu queria ler com os irmãos, para iniciar, em 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, primeiro verso mesmo. Algum tempo atrás, nós lá em Friburgo, nós temos a reunião de estudo dos homens, né? Isso já tem algum tempo, não me lembro certo, mas nós estudamos a respeito dos 3 tempos da salvação. Basicamente é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele fará. Amém. O que o Senhor fez em sua vida, qual foi a obra que Ele fez no passado, qual que é a obra que Ele está fazendo no presente, como o irmão falou, o tempo presente, chamado na Bíblia, se chama hoje. Hoje o Espírito Santo, diz as igrejas. Amém. Hoje o Espírito Santo está trabalhando. E também a obra que o Senhor fará. Um dia estaremos eternamente com o Senhor. Esses 3 primeiros versos aqui, do capítulo 3, da primeira carta de João, eles nos traz clareza sobre isso. O que o Senhor fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará. Aqui no primeiro verso diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém. Ser filho de Deus, irmãos, isso é uma glória eterna, é uma graça. É algo que o Senhor já fez, consumou na cruz. Amém? Amém. O Senhor nos deu realmente esse amor, né? Começa dizendo: vede quão grande amor. É o amor que Deus já demonstrou a nós, irmãos, em Cristo Jesus, no Calvário. Amém. É um amor eterno, é um amor incompreensível. A palavra diz um amor sacrificial. Ele deu a sua vida em favor de muitos, né? Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? É um amor realmente que o mundo não consegue compreender.
O mundo não consegue ver. Por isso João escreve: vede quão grande amor. Isso é escrito a nós, irmãos, é escrito à igreja. Você tem visto o grande amor que Deus te concedeu? Hoje você é um filho de Deus. O amor do Pai consiste nisso, que Ele nos chamou de filhos, nos atraiu com corda de amor. Isso é maravilhoso, é uma obra que o Senhor fez nas nossas vidas, amém? Cremos que o Senhor tem operado isso em nossas vidas, somos filhos de Deus, temos o Espírito que clama: Abba, Pai, amém? Amém. E também aqui há uma consequência, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Isso aqui também pode ser um exame, irmãos. Quando nós vemos uma pessoa que se diz filha de Deus, veja o relacionamento que ela tem com o mundo. Será que ela tem alguma intimidade com o mundo? Será que ela ama o mundo? Será que ela ama as amizades do mundo? Ama os prazeres do mundo? Porque aqui diz que o mundo não nos conhece. O mundo não tem intimidade com aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que foram feitos filhos de Deus, eles estão apartados do mundo. A igreja são aqueles que são chamados para fora do mundo. A palavra diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo amam. Isso só um filho de Deus pode cumprir. Agora o ímpio não, o ímpio ama o mundo. Não precisa nem falar para ele amar o mundo. Então, um dos primeiros frutos daqueles que foram salvos pelo Senhor e foram feitos filhos de Deus, ele não mais compactua com esse mundo, não anda mais conforme este mundo, mas anda conforme a vontade do Pai. Amém? Eu creio que o Senhor tem feito isso na nossa vida. Amém. E o verso 2 começa dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Amém. Isso aqui fala daquilo que seremos, do futuro, O primeiro falou do amor que o Senhor nos concedeu, e aqui está falando do que ocorrerá no futuro. Essa expressão de seremos semelhantes a Ele. Irmãos, isso é uma glória tremenda, irmãos. Isso deve encher o nosso coração de gozo, de alegria todos os dias. Senhor, eu estou esperando a Tua vinda, Senhor, porque eu quero ser como o Senhor é. Amém. Cada vez que há uma frase do meu irmão que ele diz, se não me engano é Spurgeon, que ele diz para um salvo, ele diz assim: o pecado que era a nossa maior alegria, agora é a nossa maior tristeza. Uma pessoa que foi convertida ao Senhor, o pecado não é mais a alegria dela, mas é a tristeza. Ela se constrange, ela se dói no seu coração porque ela feriu e entristeceu o Espírito Santo. E cada vez que nos entristecemos, isso deveria nos levar a desejar mais a eternidade, a desejar mais a volta do Senhor. Porque diz que lá não haverá pecado, lá nós não entristeceremos o Senhor com as nossas falhas, com os nossos pecados. Nós seremos semelhantes ao Senhor. Que maravilhoso, que glória, Amém. Para aqueles que foram chamados filhos de Deus, Deus tem um caminho já preparado e seremos semelhantes a Ele. Assim como é, o veremos. Que glória, amém. Amém. Então esse é o futuro, irmãos, é o que já está preparado para nós. Mas o verso 3 fala do hoje, que o irmão falou. Aquele que tem essa esperança, que diz: qualquer que nele tem essa esperança, de ser como ele é. Aqui é o nosso trabalhar hoje, irmãos, a nossa responsabilidade hoje. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Então, irmãos, para vermos aquele que é santo, para vermos naquele dia aquele Senhor que é puro, nós devemos nos purificar hoje. Aquele que é puro, diz lá em Apocalipse, purifique-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda, Hoje o Senhor está trabalhando em nossas vidas, para que sejamos preparados para estar diante do Senhor naquele dia. Amém. Então essa é a nossa responsabilidade hoje. É o que o Senhor, é o que o Espírito Santo tem feito hoje, Purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Só os puros verão o reino de Deus. Os puros verão a Deus. Amém. Os puros verão aquele que é puro, Aqueles que estão santificados hoje verão aquele que é santo eternamente, aquele que é santo, 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 Amém. Aquele que está sendo trabalhado hoje estará de pé diante do Senhor naquele dia, amém? Amém. Então essa é a obra que o Senhor tem feito hoje. Primeiro nós vemos
fomos chamados filhos de Deus. Essa é a obra que o Senhor fez. Aí o segundo verso é aquilo que nós seremos, aquilo que Deus fará. Transformará os nossos corpos e seremos semelhantes ao Senhor. Amém. E viveremos eternamente com Ele. E o verso 3 fala do hoje. Nós devemos, a obra do Espírito Santo, nos sujeitar a essa obra, que é de purificação, que é de tratamento das nossas vidas, que é a purificação da igreja. Né? As nossas vestes não podem ter manchas. Né? Que noiva que terá uma mancha no seu vestido no dia do casamento? Né? Verdade. Não, ela estará preparada, purificada para o Senhor. Amém. Então, irmãos, devemos tirar todo impedimento ao trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, né, nos dias de hoje. 2 Coríntios 11 vai falar disso. Segundo Coríntios 11, verso 2, né? Um verso conhecido dos irmãos. Paulo está dizendo aqui, né? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Aí, amém? Amém. Amém. O zelo de Deus na vida de Paulo era zelar pela vida da igreja, dos irmãos, para ela estar como uma virgem pura a um marido, saber Cristo. Amém. Nós temos esse mesmo zelo que Paulo tinha. Nós temos essa mesma intenção do Espírito que Paulo tinha, de amarmos a igreja, de realmente zelarmos pela igreja. Né? Certa vez, Jesus entrou no templo e o coração dele estava tão carregado ali, porque havia muitos cambistas, e ele derrubou as mesas dos vendedores. E ele disse ali que a minha casa será chamada casa de oração. É interessante que os discípulos se lembram de um salmo, se eu não me engano, né? Que ele diz: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus, ele tem zelo pela igreja. Ele tem zelo pela casa de Deus. Amém. Ele tem zelo pela sua noiva. Amém, irmãos? Por isso nós devemos ter a intenção correta como nosso Senhor. Né? Se o Senhor ama a igreja, eu devo amar. Amém. Se o Senhor está trabalhando na igreja, eu devo me sujeitar a esse trabalho. Eu devo amar aquilo que Deus ama. Devo odiar também aquilo que Deus odeia. Amém. Nós devemos estar adequados à vontade do Espírito Santo. Amém. Nem muito à direita, nem muito à esquerda, mas centralizados em Cristo. Né? Ele tem o sentimento correto pela igreja. Ele tem o amor correto pela igreja. Ele tem o zelo de Deus pela igreja. Porque está preparando essa noiva, a igreja, para Cristo naquele dia. Né? Eu tenho 3 irmãs mais velhas, né? A Débora, a Samara e a Letícia. E um irmão mais novo, que é o Jeremias. Né? E todas já estão casadas. Né? E eu lembro do período em que elas estiveram noivas, né? Uma por uma. Né? Primeiro a Débora, depois Samara, depois a Letícia, se eu não me engano. Então eu vivi com 3 noivas, né? Nesse período. E eu lembro de algumas situações que aconteciam. Por exemplo, elas chegavam com alguma coisa nova em casa, um jogo de copos novo, um jogo de louças. E eu pensava, ela está comprando um presente para minha mãe, né? Não era, né? Era para a casa dela, para a futura casa dela. Então, irmãos, uma noiva está realmente amando e deseja o casamento. O investimento dela não é mais onde ela está, mas é na casa futura. É onde ela estará, né? O investimento, a preocupação dela, o foco dela é só um. É o casamento que irá acontecer. Por isso eu via, às vezes, irmãs não se preocupando muito ali em investir na casa da minha mãe, né? Nas coisas ali, porque elas estavam preocupadas, sendo preparadas para um casamento futuro, né? Uma noiva que está se preocupando muito com a casa dela atual, com aquilo que começa a investir, só se preocupar e deixa o casamento para depois, é uma noiva
né? E devemos questionar se ela realmente quer casar. Né? E como estão as nossas vidas, né? Será que estamos investindo nesse mundo? Estamos esperando nesse mundo? Ou estamos de pronto esperando o nosso casamento? Investindo no nosso casamento eterno com o Senhor? Né? Há um cântico, uma vez que eu ouvi, o irmão escreveu assim: Senhor, uma oração, né? Senhor, me dê os bens que de imediato eu possa abandonar quando o Senhor me chamar, né? Tudo que você tem na sua vida, que nós temos, né? Pela graça de Deus, você de imediato consegue abandonar quando o Senhor te chamar, né? Nós devemos estar desprendidos desse mundo, né? Esperando o nosso casamento. Em breve, muito em breve, só um pouquinho de tempo, né, diz a palavra, há de acontecer. O que há de vir, virá. Amém. Amém. Então, creio que o Espírito Santo tem feito essa obra, irmãos, como uma noiva, nos preparado, nos santificado para estarmos diante de um marido, a saber, Cristo. Amém. 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 E o verso 3 diz aqui, né, uma advertência de Paulo, né? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o inimigo anda em derredor, procurando quem possa tragar. Ele corrompe os nossos sentimentos para que nós vejamos esse mundo e nos apartemos da simplicidade que é em Cristo. Amém. Essa é a obra do inimigo. Ele quer nos tirar realmente da simplicidade, da vida de comunhão, da palavra do Senhor. Precisamos realmente discernir e nos sujeitar à obra do Espírito, para que sejamos guardados, né, de todas as astutas ciladas do nosso inimigo, contra a nossa própria carne também. A nossa própria carne luta contra nós. Diz que a carne luta contra o Espírito, né? Então, devemos nos sujeitar cada dia ao Senhor e tomar a cruz a cada dia, para que não nos apartemos da simplicidade que é em Cristo, né? Um coração simples, né? Um coração... há alguma outra tradução, não sei se os irmãos têm, também fala que é contentamento, né? Contentamento que é em Cristo. Mas um coração simples é um coração que está alegre em toda e qualquer condição. É um coração que tem um foco só, uma centralidade, que é Cristo e a sua palavra. É uma pessoa que tem só um objetivo. Isso é uma pessoa simples, né? Uma pessoa que tem muitos empreendimentos, muitas coisas, né? Isso não é simples, né? É complexo. A simplicidade está em atingirmos um alvo só. Temos só um objetivo na nossa vida, que é Cristo. Amém? Então devemos focar nesses dias, cada vez mais no Senhor, né? Na obra do Espírito Santo, né? Naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Eu estava comentando com os irmãos também, queria complementar aqui essa passagem da simplicidade, com a passagem de Marta e Maria, ali em Lucas 10. Lucas 10, 38. Também os irmãos conhecem, né, essa experiência ali. E diz aqui, né, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Isso aqui já é tremendo, irmãos. Recebeu em sua casa, né? Diz que nós somos edificados para a morada de Deus, né? Em Efésios, né? Você recebeu Cristo na sua vida, né? Que é a sua casa. Amém? Então Marta, ela tinha uma casa aberta para receber o Senhor. Diz que Jesus ia de caminho, Jesus poderia passar, né? Mas Marta, Maria, Lázaro já tinham uma experiência, já tinham uma casa aberta para receber o Senhor. Imagina ter Cristo, Jesus em pessoa na sua casa. Amém. Certa vez um fariseu recebeu Jesus e não recebeu muito bem. Não deu ósculo santo, não lavou seus pés. Mas ali uma pecadora, né, se derramou diante dele, né?
E essa pecadora, né, que se arrependeu dos seus pecados, ela realmente foi a anfitriã, ela recebeu Cristo. Amém. Aquele fariseu talvez preparou um banquete, mas não recebeu Jesus. Aquela pecadora recebeu. E aqui Marta recebeu em sua casa Jesus Cristo. E o verso 39 diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Então vemos aqui, irmãos, que Cristo estava na casa de Marta e Maria, mas as duas tiveram posições diferentes, né? Tiveram disposições diferentes. Diz que Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, né, em muitos serviços, né? E é interessante que Marta se queixa com o Senhor, né? Ela diz: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? É uma reclamação a Deus. Diz-lhe que me ajude, né? Marta estava tão preocupada em serviços ali. E é curioso que ela diz-lhe que me ajude. Ela estava mandando no Senhor. Era o Senhor que estava mandando nela. Ela estava dando ordem para o Senhor. Ela realmente estava fora ali, né, preocupada com muitas coisas e não estava atenta ao que o Senhor dizia. Ela estava dando ordem. Realmente, irmão, se nós nos apartarmos da palavra de Deus, se nós não estivermos com Maria sentada aos pés do Senhor, nós podemos cair num erro de querermos dar ordens a Deus, e não obedecer as suas ordens, né? Nós poderemos estar querendo andar no nosso caminho e não andar no caminho do Senhor. Porque aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, esse é o lugar de segurança. Esse é o lugar de simplicidade que Paulo disse lá. É simples, irmãos. É simples ouvirmos o Senhor todos os dias. Ouvirmos a palavra do Senhor todos os dias. Estarmos nos cultos todos os dias. Isso é simples, né? Mas é extremamente necessário. Isso é o Senhor quem disse, né? O Senhor disse a Marta ali: estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Do que mais nós precisamos, se nós já temos a palavra de Deus? Amém. O que mais nós precisamos, se a palavra de Deus viva está operando na nossa vida? Amém. Amém. Verdade. Ele, Jesus Cristo, é a palavra viva, é o pão vivo que desceu do céu. Ele tem saciado a nossa fome, saciado a nossa sede. Amém. Certa vez um irmão estava com muitos problemas, hoje um irmão, né, mas na época não era, e ele falou pedindo ajuda ao irmão Aniceto, né? Ele falou: eu tenho vários problemas, pergunta lá no seu pastor, falando com outro irmão, pergunta lá no seu pastor. É uma pessoa que está assim, 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 que fez isso, aconteceu aquilo. O que ela tem que fazer para resolver esses problemas todos aí? Uma pessoa, e era ela mesmo, né? Mas ela não queria falar. Mas uma pessoa que está assim com esse problema, não sei o que, tá? Pergunta lá no seu pastor o que tem que fazer. E aí a pessoa: não, tá bom, eu vou perguntar a ele o que uma pessoa assim tem que fazer. E a resposta do irmão foi: a primeira coisa que ele tem que fazer, entregar a vida dele a Cristo, se voltar para Cristo. E a segunda coisa, não tem. Porque se ele consertar a primeira coisa, se ele se acertar com o Senhor, todas as outras coisas, o Senhor irá trabalhar, o Senhor irá resolver. Então, irmãos, é simples, né? É nos voltarmos ao Senhor. Amém. Tudo na nossa vida, né? Seja qual for a circunstância, realmente há tantas situações, né? Há tantas investidas do inimigo, sofrimentos, angústias, tristezas. Mas quando nos voltamos para o Senhor, Ele realmente, com a sua infinita misericórdia, nos dá clareza, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Certa vez estava na reunião dos homens lá, o irmão trouxe uma situação, e quando eu ouvi a situação, eu falei: não tem como resolver isso. Eu pensando de primeira assim,
Falei, meu Deus, como que vai resolver? Mas se fizer isso, parece que não vai bem. Mas se fizer isso também, parece que não vai bem. Todos os lados parece que é mesmo. E aí, o irmão trouxe a situação, aí cada um foi orando, cada um foi falando, cada um dos irmãos que estavam ali. E o Senhor foi trazendo luz. No final da reunião, estava resolvido, estava em paz, estava tudo bem. Os irmãos até trouxeram palavra, instrução na palavra sobre aquilo. Eu pensei, meu Deus, eu no começo estava achando que não tinha como resolver. E agora parece que está tudo tão certo, estava tão claro o caminho, estava tão claro a decisão que precisava ser tomada. Amém. Irmãos, é na igreja que nós vemos essas coisas. Amém. É na igreja que o Senhor traz a luz. Né? A palavra de Deus habita na igreja. Amém. A palavra de Deus, Cristo vivo, está na igreja. Amém. Maria estava aos pés do Senhor ouvindo sua palavra. Né? Graças a Deus, irmãos. Que seja essa a nossa posição, porque o Senhor disse que isso é o necessário para nós. Amém. Amém? Ele diz que Maria escolheu a boa parte, qual não lhe será tirada. Amém? Todo tesouro, toda palavra entesourada no seu coração, ninguém pode tirar. Amém. Amém? E tesoure, guarde a palavra do Senhor. Disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém. Amém. Guarde toda a palavra, toda a instrução dos irmãos, todo o conselho da igreja, dos irmãos mais velhos. Irmãos. Amém. Realmente é obra do Senhor para nos guardar, para nos preservar no comum. Né? Aqueles que perseverarem, né, em ouvir os irmãos, em ouvir a palavra do Senhor a cada dia, em realmente permanecerem na casa de Deus, eles estarão realmente preparados diante do Senhor naquele dia, como uma virgem pura. Amém. Como disse ele, Paulo. Né? Graças a Deus. Então, precisamos nos sujeitar à obra do Espírito Santo através da palavra de Deus, daquilo que ele tem feito nos dias de hoje. Amém. Há um versículo aqui em Isaías que fala sobre um dos aspectos desse tratamento, né? Como o Senhor vem tratar a nossa vida. Né? Capítulo 57, verso 14. Aqui diz, né? Isaías 57, 14 diz: E disse algo, aplanai a estrada e preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também como contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? O verso 14 diz, né, aplanai a estrada, preparai o caminho. Né? Isso, irmãos, é uma responsabilidade nossa, né? De tirar os tropeços. Há muitas coisas na nossa vida que podem impedir de estarmos diante do Senhor naquele dia. Há muitas coisas que podem nos impedir hoje, que podem haver em nossa vida, podem ser uma mancha diante do Senhor. Há tropeços, né? Aqui diz, preparai o caminho, aplanai. O Espírito Santo vem sobre aquele que está aplanado, né? A glória do Senhor vem sobre aquele que está limpo. A presença do Espírito Santo não habita na carne, né? Não anda junto com a carne. Há coisas que nas nossas vidas que nós precisamos tirar, né? Nós precisamos remover com a ajuda do Senhor. No final do verso 15 diz, né, que o Senhor, embora sendo alto e sublime, ele vem, habita junto com o contrito e abatido de espírito para vivificar. A vida do Senhor, ela vem sobre nós quando nós preparamos o caminho para Ele. Né? Diz ali, aplanai a estrada, preparai o caminho para o Senhor. Houve um homem, né, que Deus enviou para preparar o caminho, né, para o Senhor. Esse homem era João Batista. Né? Ele foi enviado para preparar o caminho para o Senhor. E o que ele pregou? Né? Pregou o arrependimento. O arrependimento, irmãos, são as portas,
é o que faz abrir as portas para a entrada de Cristo, o arrependimento. Amém. Esse preparar do caminho é o arrependimento. Nós precisamos, esse retiro foi falado, que um profundo arrependimento nos traz o conhecimento de Deus. Enquanto não houver um arrependimento nas nossas vidas, todos os dias, daquilo que o Espírito Santo gosta, nós não seremos tratados. Talvez é uma situação que não é tratada, aquilo passará anos e ficaremos ainda limitados pelo Senhor por não termos sido tratados naquilo, enquanto não houver arrependimento. Enquanto não for tirado aquele tropeço, enquanto não for tirado, for aplainado. Então o arrependimento prepara o caminho para o Senhor nas nossas vidas. Então, seja qual for a situação em nossas vidas, irmãos, que o Espírito Santo nos constrange, nos leve a um arrependimento profundo, para que Cristo venha. Amém. Para que Cristo venha com a sua vida, para que Ele venha vivificar o espírito dos abatidos, trazer vida ao coração dos contritos. Um arrependimento. Aqui a profecia a respeito de João Batista está aqui em Isaías também. Capítulo 40. Isaías 40. Diz verso 3, Isaías 40, verso 3, uma profecia que sabemos que é sobre João Batista, E diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o diz. Amém? Amém. Veja, irmãos, o preparar do caminho, o endireitar do erro, diz que todo vale será exaltado. Isso diz respeito a uma obra do Espírito Santo de nivelar a nossa vida, a vida do Espírito Santo, a vontade do Pai, nos adequar ao caminho de Deus. O vale, que é o lugar mais baixo, será exaltado. E o monte, que é alto, precisará ser abatido. Então, o que é baixo precisa subir, e o que é alto precisa descer. O que é torcido, o que é torto, precisa se endireitar. O que é áspero, se aplainar. Essa é a obra do Senhor. Ela vai tirando as coisas da nossa vida. Se nós estamos voltados para um caminho, ela precisa nos corrigir. Diz ali que toda a palavra do Senhor é apta para corrigir, para ensinar, lá em Timóteo, se não me engano. Então a palavra do Senhor é quem opera esse trabalho na nossa vida. Essa preparação para o caminho do Senhor nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas. O Senhor deve ter um caminho preparado nas nossas vidas, nos nossos lares. Muitas vezes nós precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo, para que o Senhor venha. O verso 5 diz: a glória do Senhor se manifestará. Claro, irmãos, mediante essa obra do Senhor, de nos humilhar, de aquilo que é torto se endireitar, aquilo que está áspero precisa se aplainar, precisa receber o Senhor. A glória do Senhor se manifestará sobre aqueles que estão sendo tratados pelo Senhor. Amém. A glória do Senhor há de se manifestar nas casas que estão se sujeitando a essa obra do Espírito Santo. Graças a Deus, irmãos, porque essa é uma obra que o Senhor tem feito para que sejamos diante do Senhor naquele dia, guardando a simplicidade, todas as coisas, para que possamos estar diante do Senhor. Para finalizar aqui, irmãos, eu queria ler Lucas 1. Que fala de João Batista, essa profecia que acabamos de ler. É de João Batista, eu acho que eu vou ler a partir do verso 6, Lucas 1, 6. Diz aqui, vou ler o 5 também, Lucas 1, 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias,
e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Certa vez eu estava lendo esses versos aqui, e me chamou a atenção esse testemunho que Deus dá no verso 6. Ambos eram justos perante Deus, Isabel e Zacarias, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso é realmente tremendo. Amém. Mas o verso 7 diz: e não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Isso diz, irmãos, que realmente podemos ter uma vida diante do Senhor em justiça, andarmos sem repreensão, mas isso não nos tira da nossa sujeição que podemos ter de passar sofrimentos na nossa vida. Para aquela mulher naquela época, Isabel, ser estéril, era um dos maiores sofrimentos que uma mulher poderia ter. Certa vez eu ouvi uma pessoa comentar que as mulheres desejavam muito ter filhos naquela época, porque elas tinham esperança do Messias. Elas queriam gerar o Messias. Quem sabe esse menino que está sendo gerado no meu ventre não é o Messias, que todo o povo de Israel há anos está esperando. Então era um sofrimento, embora eles eram justos perante o Senhor e tinham uma vida diante do Senhor. Realmente a palavra de Deus nos garante isso, que os sofrimentos virão. Estar com o Senhor não é garantia de que nós teremos uma vida melhor. Pelo contrário, podemos ter mais angústias, mais sofrimentos. Mas o gozo e a paz que o mundo não pode conhecer, o Senhor nos garantiu. Diz ali que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor que venceu o mundo está conosco. As glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Então Isabel e Zacarias ali eram estéreis. E aconteceu, no verso 8, que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamará de seu nome João. Olha que tremenda essa expressão, irmãos. O anjo disse a Zacarias: tua oração foi ouvida. Embora eles eram estéreis, embora eles eram avançados em idade, eles oravam por um filho. Amém. Isso é curioso, irmãos, pensar que eles ainda guardavam um filho, ou tinham desejo de ter um filho, mesmo sendo estéreis, mesmo sendo avançados em idade. O Senhor, tudo que o Senhor faz na nossa vida é também pelo motivo das nossas orações, muitas vezes. Quanto nós buscamos o Senhor? O Senhor honra aqueles que oram. Samuel foi gerado ali porque Ana orava. Diz que o Senhor se lembrou de Ana. Isso é tremendo, irmãos. Que nunca deixemos de orar, mesmo mediante os sofrimentos, mesmo mediante o serviço na casa de Deus, mesmo mediante a tantas aflições que podemos passar, que sempre tem uma oração nossa diante do altar do Senhor, que Ele há de se lembrar de nós. Amém. Então a oração foi ouvida. João Batista foi gerado pela oração. Olha que tremendo. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, chamarás de seu nome João. Verso 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência. à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém, irmãos? O que nós lemos em Isaías, o que tem sido falado aqui, é que Deus está trabalhando, está preparando o caminho do Senhor, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A igreja está sendo preparada para ser um povo bem disposto, um povo apercebido,
né? Certa vez eu pesquisei alguma tradução similar, fala também que o povo apercebido. Apercebido é aquele que está esperando, é aquele que não será pego de surpresa. Amém. A obra do Espírito Santo, irmãos, nos guardará também de não sermos pegos de surpresa naquele dia. Né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor, irmãos. Por isso que é de suma importância, como o irmão falou. Hoje nos sujeitamos a falar do Espírito Santo. Amém. Hoje nos sujeitemos à obra do Senhor nas nossas vidas. Avancemos, né? Conhecer o Senhor, né? E prosseguir conhecendo o Senhor a cada dia, né? Nós estávamos estudando há um tempo atrás sobre a obra do Espírito Santo, também numa reunião de homens lá em Friburgo. E meu pai falou assim, tragam todos, né, como que, para respondendo perguntas, né, dizendo assim, o que o Espírito Santo está fazendo hoje na igreja? Né? E eu me lembrei, eu pensei assim, eu vou pegar os últimos capítulos da Bíblia, né, os últimos livros, que é onde está mais recente falando do Espírito, né, os últimos escritos, né. E você lê lá no livro de Apocalipse, né, no começo, logo ali, as cartas que o Senhor, né, escreveu às igrejas, às 7 igrejas. Em todas elas, um mandamento é comum a todas, né? Ouvir, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nosso ouvir, irmãos, é para os dias de hoje. Hoje, ouça o que o Espírito diz, né? Uma das incumbências da igreja no dia de hoje é ouvir o Espírito Santo. Né? Assim estaremos com o Senhor naquele dia, né? Estaremos como uma noiva preparada. E aí eu li também a última menção do Espírito na Bíblia, é ali no finalzinho mesmo, que diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem. Então no final de todas as coisas, o Espírito e a noiva estarão dizendo uma mesma coisa, um mesmo sentimento, um mesmo coração, a nossa vida alinhada àquilo que o Espírito Santo deseja. E o que o Espírito Santo glorifica, né? Senão o Filho. Que o Espírito Santo engrandece, senão o Filho. Amém. Ele só fala de Cristo. O Espírito Santo, disse Jesus, ele me glorificará. Amém. Então a igreja alinhada à vontade do Espírito. A igreja, né, o Espírito e a noiva dizem vem. Que hoje possamos dizer vem, Senhor. Vem na nossa casa, vem nas nossas famílias. Sim, Senhor. Que o Senhor venha nos nossos corações. Que Ele reine, né, completamente. O Espírito Santo nos dê entendimento, irmãos, para que possamos nos sujeitar, não negar o trabalhar do Senhor, verdade, mas estarmos sujeitos a cada momento, a cada instante, porque assim, irmãos, estaremos num lugar seguro. Amém, assim estaremos guardados de todo mal. Amém, irmãos? Creio que é isso que eu queria deixar, com muita graça do Senhor, porque tudo que o Senhor tem falado, primeiro é para mim. Primeiro eu preciso, cada dia mais, me sujeitar ao Senhor, me sujeitar àquilo que o Senhor tem falado. Amém. Amém. Graças a Deus pela vida da igreja, graças a Deus pelos irmãos. Realmente não sou nada sem o Senhor e sem a igreja. Amém. 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 Amém.